estudo dessa noite é sobre santificação. Romanos capítulo 6, versículo 22 ou 23 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, justificados, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a glorificação, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de graça de Deus foi a vida eterna através de Cristo Jesus, aquele que é dono da nossa história. Dá uma olhadinha no texto, e a gente pode entender que agora que nós fomos justificados, e a gente parte desse princípio da justificação, agora, porém, justificados, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim de tudo isso, a glorificação, a vida eterna, porque o salário do pecado era a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí você já percebe as três dimensões da nossa vida, a justificação, agora libertos do pecado, a santificação, que é o projeto de Deus e a nossa gratidão, a nossa ação em relação à justificação é a santificação, e por fim a vida eterna. Vamos sair dessa vida para sermos transportados para a glorificação, e o instrumento que Deus usa para nos levar, no Salmo 116, no versículo 15, fala que é a nossa morte. Morreremos aqui e não estaremos eternamente aqui, iremos para a vida eterna. Então olha só, Deus, o Senhor Jesus nos justificou para que através da gratidão sejamos santos e vamos morar em casa na vida eterna, porque o Senhor já tirou os nossos pecados, já venceu os nossos pecados na cruz do Calvário, já perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário para nos transportar para casa, para a vida eterna. Que coisa interessante de entender, não difícil de entender e que a gente precisa viver. Fomos justificados, livres do pecado, somos servos de Deus, agora vivemos a santificação indo para casa, que é a glorificação e a vida eterna. Antigamente, a gente, se não fosse a justificação, não viveríamos a santificação e também não teríamos uma casa boa para morar. Mas Deus morreu por nós, o Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, o salário do pecado é a morte, e agora a gente recebeu de presente a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Ok? A santificação, esse processo de crescimento espiritual, onde a gente desenvolve consciência e ação para glorificar o nome de Jesus. Ok? Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a Bíblia está repleta de recomendações, sugestões espirituais para que o povo de Deus viva uma vida de santidade. A santidade do Senhor exige do seu povo uma vida santa também. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A gente consegue expressar o caráter de Deus, da santificação, através de uma vida de santificação. O Senhor é santo e agora Ele traz para nós a realidade da sua santidade, e quanto mais nós compreendemos a realidade da sua santidade, mais nós temos o interesse também agora de viver a santidade e glorificar o nome do Senhor com a santidade. O Senhor desafia, sejam aquilo que eu sou. A palavra de Deus vai nos desafiar assim: sejam perfeitos, assim como perfeito é o nosso Pai Celestial. Filhos que representam o Pai sejam perfeitos. A representação se chama santificação. Ok? Jesus disse em Mateus 5,48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A base e o modelo da nossa perfeição é o Senhor Jesus Cristo. A base e a estrutura para a nossa perfeição aqui na terra é o Senhor. O Senhor que se revela através de seu Filho Jesus Cristo e nos dá então, através da vida de Jesus, a santificação, o modelo para que a gente possa viver para a glória dele. Tá bom? As boas novas da fé cristã nos ensinam que não somente somos justificados pela obediência e justiça de Jesus, como também nos revelam que não precisamos esperar até que estejamos totalmente santificados para que Deus nos aceite em sua presença. Então vamos pensar, mesmo que a gente não esteja totalmente aperfeiçoado
Em Cristo Jesus, a gente já foi aceito, né? O véu do santuário que separava os pecadores da presença santa do Senhor foi rasgado ali na cruz do Calvário e hoje a gente acessa a presença do Senhor para viver a santificação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Então, Deus seja glorificado pela sua santidade e agora nos ensina a viver essa santidade no dia a dia. Né? Já fomos justificados, o Senhor nos olha como santos perfeitos, né? Embora a gente esteja se aperfeiçoando, embora a gente esteja se santificando, mas embora o sangue de Jesus já nos lavou, já nos esfregou e agora o Pai já nos olha como filhos perfeitos e santos. A santificação, ainda que se revele como algo progressivo, já é uma realidade, já é uma verdade completa que foi aplicada a nós, que nos faz viver a prática das demais áreas das doutrinas da graça, como, por exemplo, a convicção da fé salvadora, a convicção da justificação, a convicção da adoção, a convicção da redenção. Né? Talvez o texto de Romanos capítulo 8 nos ensine. Né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Na justificação de Cristo Jesus não tem mais condenação. A gente já é filho, na mesma dimensão que Jesus Cristo é filho. A gente vai morar no céu, a gente recebeu o espírito de adoção, a gente recebeu o espírito de redenção, a gente vai morar no céu, isso é indiscutível. Todas as coisas aqui na terra cooperam para a nossa santificação e nada separa a gente da presença de Deus, porque o que Jesus fez na cruz do Calvário foi algo perfeito. O que Jesus realizou na cruz foi de maneira profunda e perfeita. Então, a gente entende isso e a gente vai caminhando agora para glorificar o nome do Senhor. A santificação é o processo pelo qual aqueles que são declarados justos são tornados santos, e isso é algo imediato à ação regeneradora do Espírito Santo, quando traz a nós um novo nascimento. Essa é a nossa posição agora diante de Deus. Os filhos adotados na família de Jesus são ensinados todos os dias, diariamente, dia a dia, a viverem em harmonia nessa família conforme a imagem do Pai, do modelo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E a gente caminha agora para Ele. Né? Efésios capítulo 4 vai dizer assim que o Pai subiu, trouxe para nós dons e talentos para a gente ser aperfeiçoado em santidade. O modelo da nossa santidade é o próprio Jesus Cristo. Né? E isso, embora a justificação seja um fato consolidado, né? E a glorificação é um ambiente onde o Senhor está nos aguardando, esse processo é um processo que eu e você vamos experimentar diariamente, né, num posicionamento espiritual diário, consciente da onipotência, da onipresença, da onisciência do Senhor, nos aperfeiçoando. O Senhor estará nos aperfeiçoando em santidade para que possamos então compreender a dimensão da grandiosidade do Pai e viver essa dimensão aqui no agora já. Né? Entendendo a justificação, caminhando para a vida eterna, que é o texto que a gente começou lendo. Né? Vamos pensar no Catecismo Maior? O Catecismo Maior, de 1647, diz o seguinte sobre a santificação em resposta à pergunta 75. O que é a santificação? E a resposta é assim: é uma obra da graça de Deus pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo, e somente eles, para serem santos, são, aqui e agora, pela poderosa operação de seu Espírito Santo e pela aplicação da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a justificação, plenamente renovados, segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvíficas implantadas e também fortalecidas, morrendo cada vez mais para o pecado e ressuscitando cada vez mais por uma existência nova, por uma nova vida. Olha que definição gostosa, né? E interessante de ouvir. Né? Santificação é obra da graça de Deus que Ele aplica somente nos seus eleitos escolhidos antes da fundação do mundo, para que agora, abandonando cada vez mais o pecado e se aproximando cada vez mais da vida eterna, comecem a viver no aqui e agora uma nova vida.
uma vida nova. Comece a viver nessa vida pela operação do Espírito Santo, pela aplicação de tudo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, uma nova existência, com convicção renovada, com ação renovada, com vislumbre de ser o bom perfume de Cristo, a luz de Cristo, né? E ser o sal de Cristo também nessa terra. Isso é muito gostoso de viver, isso é algo que é um fato, um martelo batido da parte do Senhor, mas enquanto a gente amadurece essa consciência, a gente vai vivendo, né, diariamente essa santificação em Cristo Jesus. A santificação se inicia por ocasião da conversão, o entendimento do chamado de Deus, e vai se desenvolvendo durante toda a nossa vida. É um processo contínuo, é um processo crescente que exige da nossa parte, primeiro, consciência, depois, esforço para conhecer cada dia mais, né, nossa vida devocional, renúncia, que é a atitude espiritual de abrir mão do pecado, viver para a glória de Deus, e muito zelo. Os regenerados, os que são nascidos de novo, os regênesis que voltaram para a comunhão do Éden, havendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são santificados genuína, pessoalmente e particularmente, né? Deus vai tratar cada coração na santificação e cada um de nós vai dar uma resposta diária àquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Nós já somos santificados, já somos aperfeiçoados, já somos eleitos, já somos perfeitos para o Pai, como se nós mesmos tivéssemos ido para a cruz do Calvário morrer sem ter pecado nenhum. Assim é a maneira como Deus olha para a gente. Mas nós sabemos que existe uma carne para ser combatida diariamente por todos nós durante toda a nossa vida. E você sabe dos pecados que assediam a sua carne, você sabe que precisa combater esses pecados, mas também já sabemos que já fomos justificados e sabemos também que o Senhor diariamente vai pegar a nossa orelha de maneira muito particular e treinar cada um de nós para que possamos abandonar com muito esforço, com muita renúncia e com muito zelo esses malditos pecados de estimação que a gente gosta de carregar. Então, na santificação, o Senhor vai puxar nossa orelha para que a gente melhore cada dia mais, renuncie, se esforce cada dia mais para que possamos, então, santificados de maneira consciente, glorificar, bendizer o nome do Senhor. Já somos santos para o Senhor, isso é fato para Ele, mas para nós é um processo de maturidade, de maturação espiritual diário e constante. Tá bom? É claro que, em certo sentido, os cristãos são carnais durante sua vida terrena. Ou seja, nesta vida não vencemos completamente o impacto da carne. Temos que lutar contra ela até que entremos na glória. Okay? Então, do espaço da justificação aí até a glorificação, existe a santificação. Da justificação, a consciência daquilo que foi feito por mim na cruz do Calvário, até a glorificação, que é o dia que o Senhor planejou para fazer uma festa conosco, porque vai nos levar para o céu, existe a santificação. Então é nesse processo que eu e você estamos, é nesse processo que todo cristão legítimo, lavado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, está passando, ok? Vai participar conosco quem, Mariana? Fale aí. Rose Oliver colocou. A Rose Oliver conosco aí. Deus abençoe. Mas é um processo diário que requer muita intimidade com o Pai, através da oração e leitura da verdade. Isso aí. Através da leitura da Bíblia, né, do combate contra os pecados. Eu amo o texto que define essa intimidade, né? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito. O que é adorar em espírito? Combate a sua carne, combate os seus pecados de estimação e em verdade. Leitura de Bíblia, né? Aí a gente vai orar o quê? Senhor, eu identifico os pecados que querem acabar com a minha carne e eu clamo no nome de Jesus que através da nossa vida devocional o Senhor trabalhe o meu coração para que eu possa abandonar esses malditos pecados de estimação que eu tenho e preciso combater, que você tem e precisa combater, que todos nós temos e precisamos combater. Os verdadeiros adoradores combatem os pecados da carne. Os verdadeiros adoradores combatem os pecados da carne, lendo a Bíblia todos os dias.
da justificação até a glorificação, alegria pela justificação, esperança pela glorificação e, enquanto isso, viver a santificação. Entre a justificação e a glorificação, eu estou vivendo a santificação. Estou adorando o Pai em espírito, combatendo os meus pecados particulares e lendo a Bíblia todos os dias para ter uma vida devocional autêntica que glorifique e bendiga o nome de Jesus. Tem mais gente, Mariana? Tem mais? Não tem? Então, entendemos isso, irmãos. Olha que bonitinho aqui embaixo. Olha, justificados, vivemos a santificação, caminhando para a glorificação. Né? Então essa é a nossa história. Qual é a tua história? Eu fui justificado pelo Senhor e agora estou lutando pela santificação, né? Que já foi me dado de presente, né? Para Deus é um fato, para mim é um processo, ok? E eu vou fazer parte desse processo como adorador. Vou combater os meus pecados, vou dar nome para os meus pecados e vou adorar o Pai lendo a Bíblia todos os dias, como a nossa irmã Rose Oliver, lá de Araruama, participou conosco nessa noite, ok? Paulo fala sobre isso quando ele escreve em Romanos capítulo 7. Eu bem sei que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, eu sou vendido à escravidão do pecado. Eu tenho que ficar lutando contra a escravidão do pecado, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, que eu não faço o que prefiro, eu faço o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha que desespero de Paulo, né? Lutar contra aquilo que habita o seu coração, né? E você entende que Paulo, sendo o Paulo de Romanos capítulo 7, né? Ele precisa combater os pecados que machucam o seu coração. Imagina a gente, irmãos. O Paulão, amigão de Jesus, né? Companheirão de Jesus. Eu falo isso porque ele conheceu Jesus depois, foi treinado na presença de Jesus e ele dizia assim, olha, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas se eu tenho que ficar aqui, então eu vou ficar aqui para a santificação e para o treinamento das pessoas nesses 3 pontos. O que Paulo mais treina a sua igreja, doutrina a sua igreja, para que a sua igreja entenda que ela é justificada, que ela está vivendo em santificação, caminhando para a glorificação. Porque entender a justificação é viver a santificação caminhando para o céu, né? Então, todo mundo que entendeu a justificação está lutando pela santificação com um desejo gigante de ser chamado para a vida eterna. Até é chamado antes de Jesus voltar, né? Um desejo de estar com Jesus, né? Não um desejo suicida de estar com Jesus, mas um desejo espiritual de estar, de completar a carreira e guardar a fé e poder contemplar Jesus face a face para amá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo. O exercício devocional, ele nos ensina a desejarmos mais a presença do Senhor do que a presença das melhores pessoas que estão nessa terra, né? Acho que o desafio de olharmos para o livro de Cantares e sentirmos a necessidade, essa necessidade da presença daquele que é tão importante para nós, é o grande desafio de entendermos a intimidade que o Senhor Jesus quer ter com a sua igreja. Por isso que ele se posiciona como o noivo e a igreja é a noiva, porque a noiva ama o noivo e tem necessidade da presença física do noivo, né? Então, enquanto estamos nessa terra, Paulo diz que nós estamos separados de Cristo e a gente estando no céu, a gente está aproximado de Cristo. Aqueles que morreram no Senhor Jesus Cristo vivem uma dimensão de prazer que a gente não consegue nem imaginar, que nem olhos conseguem ver, nem ouvidos conseguem ouvir, nem pensamento nenhum consegue produzir ou imaginar o quanto é bom estar com Cristo. Paulo vai chamar isso de incomparavelmente melhor e faz parte desse processo. Justificado, santificado, glorificado, estando eternamente na presença do Senhor. Mas como Paulo disse, enquanto estamos aqui, nós estamos vivendo uma luta espiritual, uma luta contra a carne, uma luta onde nós reconhecemos que somos carnais, temos uma palavra espiritual e a gente está brigando espiritualmente, né? Há 2 homens habitando em você, o homem carnal e o homem espiritual, né? E os 2 estão num conflito de valores, né? O homem carnal diz para você
que as boas coisas estão na terra. O homem espiritual afirma para você que as grandes coisas, as grandes realidades estão no céu. E é por isso que a gente tem esse conflito. É por isso que a gente tem essa carnalidade lutando contra a nossa espiritualidade e ambas morando na nossa mente, né? Este é o bom conflito espiritual. Paulo vai dizer assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na carne, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu tenho feito. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Olha o que ele vai dizer. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí olha a parte final. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Aleluia, irmãos. A justificação está completa, né? Agora falta para você e falta para mim esse combate contra a nossa carne, né? Dá nome para aquilo que agride o seu coração, para aquilo que atrapalha as suas convicções, aquilo que é místico, aquilo que contraria a soberania de Deus, aquilo que é liberal, né? Aquilo que é louco, né? Na sua carne. Dá nome. Para a nossa carne, a gente precisa dar nome, irmãos. Jesus fez uma lista de 13 coisas ali em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 20. Ele fez uma lista de 13 coisas que lutam diariamente contra a nossa carne. Que é a nossa carnalidade que luta contra a nossa vida espiritual. Vale a pena. Paulo dá nome de 15 coisas que estão combatendo a nossa espiritualidade. A gente precisa se encher do Espírito Santo, se encher da santidade de Deus. O Espírito Santo vem trazer para a gente a convicção da santidade de Deus, para que a convicção da santidade de Deus mostre para nós a nossa carnalidade e nos posicione como guerreiros, como gente que veste a armadura, para conhecer a palavra de Deus e lutar agora espiritualmente contra esse homem que existe dentro do nosso coração, contra essa mentira da vaidade que quer combater a verdade e misturar a gente entre vaidade e verdade para enfraquecer a verdade do nosso coração, para que a gente viva um pouquinho de verdade e bastante de vaidade. Aí alguém vem falar com a gente, não, eu conheço a verdade, mas a vaidade está lá, ó, bem por cima, né? Cobrindo praticamente a verdade. Não, eu conheço a verdade, né? Eu conheço a verdade, mas o que se manifesta mesmo não é a verdade, é a vaidade. É o desespero ainda, é a falta de convicção do amor de Deus, é a falta de gratidão para viver a santificação e um medo desesperado da glorificação, um medo desesperado de morrer, um medo desesperado de ir para casa, um medo angustiante de estar na casa. Existem 2 momentos extremamente importantes na vida do cristão. É a consciência da justificação e sua recepção na glorificação. Meu irmão, não tem nada mais importante que isso. Olha só. Neste processo, a gente vai entender a santificação, mas o dia mais importante da nossa vida foi a justificação. E o segundo dia mais importante da nossa vida é o dia da glorificação, onde estaremos eternamente na presença de Jesus para contemplar coisas que a gente nem imagina do quanto bom é. A gente tem alguma degustação nos evangelhos, a gente tem uma degustação nas cartas paulinas, a gente tem uma degustação no livro de Apocalipse, mas a Bíblia vai ensinar para a gente que a gente não consegue imaginar o quanto é bom lá. É muito bom, ao ponto de quem está lá não ter desejo nenhum de voltar para cá. Entendeu, meu irmão? Então não adianta a gente dizer assim, nossa, fulano bem que podia voltar para cá, né? Não tem, é bobeira a gente pensar assim. Tem um filme que eu até orientei a igreja nesses dias de pandemia a estar assistindo, né? Guerra da Mente, é isso, Raquel, Mateus? Que a gente assistiu? Guerra da Mente? Assiste lá o Guerra da Mente, né? Pessoas que partiram para a eternidade. Guerra Interior? Guerra da Mente? Acho que tem a mente. Guerra Interior? Guerra Interior. Aí você assiste lá na internet, o YouTube tem liberado de graça. Aí você assiste esse filme e você vai ver que não tem, irmãos, lugar melhor para existir que não seja na presença de Deus, hoje e eternamente. Então vamos curtir isso, irmãos.
Vamos curtir a presença de Deus mais do que curtir a presença de pessoas extremamente importantes, né? Vamos passar mais tempo com o Senhor, vamos nos quedar aos pés do Senhor, ouvir os ensinamentos do Senhor, ser amadurecido pelo Senhor, né? Glorificar o nome dele, né? Enquanto estivermos aqui, a gente glorifica o nome de Jesus, luta contra a carne e prega o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Vamos caminhar. Embora em luta, a graça de Jesus é suficiente, irmãos, para nos conduzir progressivamente ao triunfo da santificação, ok? A santificação é, desta forma, uma caminhada, uma melhora diária, um reconhecimento da total dependência que temos da ação do Espírito Santo, gerando frutos de santificação como consequência da fé dada por Ele mesmo. Nós estamos na luta de santificação, embora o que foi feito por nós seja efetivado, consolidado de maneira absoluta. Vamos fazer um pensamento muito negativo aqui. Vamos pensar que hoje você dissesse assim, não estou a fim de viver a santificação, né? Mas eu já entendi a justificação. É claro que isso não vai acontecer, tá bom? Isso é uma hipótese. Ó, vamos pensar, eu não estou nem aí de viver a santificação, eu compreendi a justificação e vou aguardar a glorificação. O que vai acontecer com você? Você é salvo, ninguém muda isso, né? Só que a gente está falando que isso é uma hipótese porque todos aqueles que foram justificados em Cristo Jesus têm satisfação de ter a Cristo no coração. Prazer já visto, ele é de Jesus e agora ele vive a santificação até o fim. Gostou da música? Acabei de fazer. Participação? Helder colocou. É o Helder. Se o eleito não entender que é totalmente depravado, não dá para falar que essa pessoa é eleita, pois quando entendemos isso, procuramos sempre melhorar a cada dia e ser santo como nosso Deus é santo. É interessante isso, né? A justificação, ela tem que produzir na gente uma gratidão. Essa gratidão, ela é traduzida por santificação. A satisfação pela justificação produz santificação como gratidão. É matemático isso, irmãos, e produz esperança na glorificação. Ok? Todos aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus são gratos pela eleição, vivem essa gratidão na santificação e têm esperança na glorificação. Né? Não estão preocupados. Né? A hora que Deus escreveu para eu partir, eu quero estar pronto, com consciência, com alegria, e já vou deixar uma lista de cânticos espirituais para cantarem no meu velório. Né? Se Deus me levar para o coronavírus, canta na sua casa lá os cânticos da lista, né? De gratidão, porque mais um foi morar no céu com Jesus Cristo. Né? Essa consciência é boa, necessária, né? E fundamental para a gente ter uma luta interessante em termos de santificação. Tá bom? Tem mais alguém aí? Tem. Então fale, minha irmã. Rose Oliver colocou: a base de todos os pecados é a cobiça. Por cobiçarmos circunstâncias ou pessoas, acabamos por dar vida a todos os pecados. Deveríamos amar tão profundamente Jesus ao ponto de desejar glorificá-lo em todas as nossas atitudes, de modo a não desejar os manjares do mundo. É tão interessante isso, né? Obrigado, nossa irmã Rose, né? Que a gente não sabe amar Jesus, né? Por isso que Jesus, no treinamento de Pedro, ele pergunta 3 vezes para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha, equivocado por Jesus, e ele responde para Jesus, eu gosto muito do Senhor, né? A pergunta que Jesus faz para Pedro, Pedro, você tem amor ágape por mim? Aí Pedro responde, Senhor, eu tenho amor filéu, que é um amor de relacionamento de irmãos, de interesse, de trocas, né? Você me dá, eu te dou, né? Então, você é legal comigo, eu sou legal com você. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você já tem amor ágape, amor renunciado por mim? Pedro, sincero, diz assim, não, eu não tenho amor renunciado pelo Senhor. Eu tenho amor filéu, e o Senhor sabe disso. Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, gasta a sua vida cuidando de gente que nunca vai te dar nada em troca para você entender o que é amor filéu, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro responde, não, Senhor, o Senhor sabe que eu não te amo. O Senhor sabe que o que eu tenho pelo Senhor é amor filéu. Eu tenho interesse no Senhor, eu tenho interesse na sua divindade. Eu quero que o Senhor supra as minhas necessidades. Eu não tenho amor abnegado pelo Senhor ainda. E Jesus fala, então mostra e desenvolve esse amor com gente. Vai cuidar de ovelhas.
E pela terceira vez, Jesus pergunta, e Jesus não pergunta se Pedro tem o amor ágape. Jesus pergunta: Pedro, o amor que você tem por mim é amor filéu? E aí Pedro fica muito triste. Pedro, ele contempla o Jesus maravilhoso que está ali com ele. Ele entende agora que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Jesus é o Deus onipotente da história. Jesus é o Eu Sou do Antigo Testamento, é o Criador do universo. Ele entende que ele não aprendeu a desenvolver amor por Jesus. E aí ele sai triste. Mas ele não mente para Jesus. Ele fala: eu ainda não sei te amar. E sabe quando que a gente vai aprender a amar Jesus? Lá com os nossos 83 anos de idade, lá com os nossos 85 anos de idade, lá com os nossos 90 anos de idade. A gente vai passar uma vida toda lutando, lendo a Bíblia, para aprender a ler a Bíblia, né? Para a gente aprender a amar Jesus Cristo. E a gente vai passar uma vida toda lutando contra as nossas vaidades, contra as nossas cobiças. Nós somos carregados de cobiça, nós somos carregados de vaidade, e a gente só vai abandonar isso. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai abandonar isso. E hoje o presbítero Sérgio mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, e eu achei tão interessante, que ele fala de um senhor que leu a Bíblia. Deixa eu achar aqui no meu WhatsApp, vou falar para você, né? E até colocar no grupo, mando para vocês, né? O presbítero Sérgio mandou sobre... Deixa eu ver o nome desse rapaz aqui. Quem é que falou isso? Foi o George Miller. Aí diz assim: George Miller leu a Bíblia por mais de 200 vezes, sendo 50 vezes de leitura da Bíblia de joelhos. E antes da sua morte, quando perguntados por um repórter o que gostaria de fazer, ainda ele de joelhos respondeu: eu queria ler mais a Bíblia, pois eu conheço pouco ainda da excelência de Cristo. Miller fundou vários orfanatos, cuidou de mais de 10 mil crianças órfãos, né? E aí vai. É interessante, né? Ele leu 200 vezes a Bíblia. 50 vezes ele leu a Bíblia de joelhos. Eu não experimentei isso ainda. Eu acho que para a gente começar a ficar bom, a gente tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia e fazer oração, se quiser crescer. Dá até para fazer uma musiquinha. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser. E ainda eu acrescento, irmãos: leia a Bíblia, lute contra a sua carne e ore. Aí é o fundamento de Jesus, né? O verdadeiro adorador: lute contra a sua carne, lendo a Bíblia, adore, ore, né? E proclame. O caminho nosso é esse, irmãos. E aí a gente vai chegar e fazer igual o nosso George Miller, né? George Miller, que leu a Bíblia 200 vezes. E 50 vezes de leitura da Bíblia, ele fez isso de joelho, né? Quando foi que ele pensou: não, vou ler a Bíblia de joelho, dá mais reverência, né? Olha, é interessante, né? Eu nunca li a Bíblia de joelhos, nunca, né? A orar ajoelhado, isso é gostoso, né? Maravilhoso, porque você se queda aos pés do seu Pai, do seu Criador, do Todo-Poderoso, né? Você sente o carinho, a presença dele, se dobra diante dele. Agora, ler a Bíblia de joelhos, né? Que interessante, né? Que desafio, né? Se o Serginho estiver com a gente aí, Serginho, coloca nos grupos, coloca aquela mensagem que você mandou para mim, né? Lá no Presbiteriano de Bananal, lá na Vila Maria. Depois a gente distribui aí também para quem estiver nos ouvindo, né? Ler a Bíblia 200 vezes, 50 vezes de joelho. E então, no final da vida, o homem disse que ele queria ler mais a Bíblia porque ele queria aprender mais, porque ele conhecia pouco da excelência de Cristo. Olha que maravilha. Aí a pergunta que a gente faz: onde eu vou conhecer mais da excelência de Cristo? Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, né? Leia a Bíblia e lute contra os seus pecados. E a sua oração seja sempre essa: Senhor, eu quero ler mais a Bíblia porque eu quero ser mais forte para lutar contra os meus pecados, para te adorar, para te glorificar e te proclamar para as pessoas que ainda não te conhecem, porque eu quero ter prazer na leitura da Bíblia, Senhor. Eu quero ter prazer na consciência da justificação. Eu quero ter prazer na consciência da vida eterna. E nesse intervalo, viver a santificação. Não é bonito isso, irmãos? Isso é a base, a estrutura da nossa existência. Não tem nada mais importante para nós senão a gente evidenciar e viver esse processo, né, de santificação, tá bom? Onde há fé verdadeira, o fruto dessa fé começa a aparecer, então, imediatamente.
Uma pessoa convertida ao Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo não permanece sem mudança. Santificação é a maior expressão de gratidão pela justificação que existe e a necessidade de vivermos, então, a glorificação eternamente, né? Para pensar nisso, né? Às vezes, se a gente tem gratidão, isso se expressa pela santificação. Se a gente não tem gratidão, isso se expressa pela vaidade. Se a gente tem gratidão pela justificação, isso se expressa pela santificação. Se a gente não tem gratidão pela justificação, a gente é carnal e isso se expressa pela vaidade e pela cobiça, né? E falar de morte, então, Deus me livre, está amarrado em nome de Jesus. A gente precisa entender a justificação. A gente precisa ter gratidão para viver a santificação e ter esperança da glorificação, né? O Senhor Jesus é o nosso Deus. Ele já fez tudo o que a gente precisava para combater a carne, para ler a Bíblia, para viver a verdade. Tá bom? Tem participação aí? Então participem. Participem. Missionário Alcino colocou. Cicino. Martinho Lutero diz: o cristão é sempre pecador, é sempre arrependido e por isso é sempre santo. Olha que lindo, Alcino. É isso aí, Sininho. O cristão é sempre pecador, mas sempre consciente da justificação e por isso sempre santo. Que frase bonita. Pode colocar a frase aí nos grupos, tá, Sininho? Deus abençoe. Obrigado pela ajuda maravilhosa aí. Vamos continuar. A própria presença e o poder do Espírito Santo habitando em nós indica que somos realmente mudados e que estamos em crescimento. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Essa consciência do Espírito Santo em nós, para nós, ela nos ensina que nós somos filhos de Deus e isso nos coloca inevitavelmente no combate contra a nossa carne, chamado de satisfação. Santificação é satisfação pela justificação. Combater a vaidade e a cobiça que assediaria a nossa alma com intensidade se a consciência da justificação não estivesse no nosso coração. Isso dá um poema, né? Anota aí, Mateus. A consciência da justificação, irmãos, nos dá a gratidão por satisfação através da santificação. Entendeu, irmãos? Isso é muito importante, né? Se a gente entende isso, se a gente compreendeu a justificação, a gente está vivendo a santificação. A gente está combatendo a carne, a gente está saindo na pancada contra a carne diariamente. A gente está combatendo a cobiça diariamente. A gente está combatendo a vaidade diariamente, irmãos. Essa é a luta espiritual. Combater a vaidade, combater a cobiça, combater a carne, combater a si mesmo, irmãos. Porque a gente está no aprendizado. Pedro, você me ama? Você, não, Senhor, eu ainda não te amo. E Pedro era apóstolo. Mas glória a Deus, Pedro assumia a sua luta, meu irmão. E quando ele abria a boca para pregar, 3.000 pessoas se convertiam. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele contou a verdade para Jesus 3 vezes. E Jesus disse para ele claramente, através da evangelização dele, que Jesus gosta da sinceridade do nosso coração. Pensa comigo, se naquele dia que Jesus chegou lá no Éden e chamou por Adão e Eva, se Adão e Eva tivessem comparecido em sua presença e dito para ele: Senhor, eu não te amei e eu preferi pecar contra o Senhor comendo do fruto que estava lá no centro do jardim, como que seria diferente? Mas Adão preferiu dizer: olha, eu fiz errado, mas a culpa não é minha, a culpa é da esposa que o Senhor me deu. E a mulher, quando ela foi conversar com o Senhor Jesus, ela disse assim: eu errei sim, mas a culpa é do diabo. Hoje a gente está fazendo a mesma coisa, irmãos. Ao invés de admitir os nossos erros, a gente tem sempre um culpado humano. E quando a gente não tem um culpado humano, a gente arruma um culpado espiritual, que é o Senhor Satanás, o diabão, que foi vencido na cruz do Calvário, irmãos. Que foi subjugado na cruz do Calvário de maneira definitiva, irmãos. A gente está lutando hoje não contra Satanás, seus demônios e anjos. A gente está lutando contra o legado que ele deixou. As trevas da vaidade, as trevas da cobiça que invade nosso coração. Mas não é ele, é só o legado dele. E a gente está dando ouvidos para aquilo que foi vencido na cruz do Calvário. A gente precisa entender que somos filhos de Deus e como filhos de Deus estamos satisfeitos naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Precisamos com satisfação viver a santidade e ter esperança maravilhosa na vida eterna, irmãos.
A nossa vida não é aqui. A realidade de graça absoluta para o nosso coração não é aqui. Aqui tem lutas, aqui tem perseguições, aqui tem angústias, né? Para a gente não criar raízes com este lugar. E Gálatas capítulo 1, versículo 4 fala isso de maneira tão clara, né? O Senhor está nos desarraigando deste mundo perverso e nos transportando para a realidade espiritual o tempo todo. Isso se chama santificação, desarraigar do mundo perverso e ter a mente no céu. É para encher a mente com realidades espirituais. Alguns aspectos da santificação. A santificação é a experiência dos regenerados. Romanos 6 vai dizer assim: porque se fomos unidos com Jesus na semelhança da sua morte, certamente, com convicção, absolutamente sem dúvida nenhuma, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja agora destruído e não servamos o pecado como escravos do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, estão debaixo da graça. Então, nessa consciência, irmãos, de estarmos debaixo da graça, vamos viver a graça. Não fazendo aquilo que Romanos diz, né? Assim, onde abundou o pecado, a graça foi muito mais abundante. Então, quanto mais eu pecar, mais graça vai ter. Não, irmãos. Isso é desculpa de preguiçoso. Isso é desculpa de gente que nem se converteu ainda. É preciso sim, irmãos, a gente ser firme, ser forte, cheio de convicção, cheio de ação, cheio de perseverança em relação àquilo que é a santificação, em gratidão pela justificação e esperança pela glorificação. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões, crucificaram a carne com suas vaidades, com suas cobiças e com seus desejos exagerados. É um desafio para mim, é um desafio para você. A gente é de Cristo, irmãos, então a carne precisa ser crucificada nas suas paixões e nos seus desejos exagerados. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, olha, é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra, não com desejo exagerado da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e também testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O Senhor está nos ensinando aqui a vivermos agora para a glória dele, crucificando a carne, irmãos. Tem gente que tem o desespero da exposição sexual. Olha o que Tessalonicenses capítulo 4 está dizendo aí, olha, Deus não gosta disso, irmãos. A gente precisa saber possuir o corpo com santificação. Os gentios que não conhecem a Deus expõem a carne o tempo todo, mas quem conhece o Senhor não pode ofender e nem produzir desejo, defraudar o seu irmão, porque o Senhor, contra essas coisas, como antes avisamos e também testificamos, olha o que o texto diz, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para isso, Ele nos chamou para santificação. E aqui está falando de exposição da carne, né, para que o outro seja defraudado e tenha desejos sexuais pela sua carne. Né? Então, olha como que a gente está vivendo uma luta. Né? Homens e mulheres lutando para que não estejam se expondo, para que o outro esteja sendo defraudado. Tá bom? O Senhor é o vingador. A santificação é uma experiência sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim, bem-aventurados, felizes, ditosos os limpos de coração, porque são santos e verão a Deus. E aí a explicação também, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e também a santificação, porque sem a santificação não tem contato com Deus nem hoje e nem contato com Deus eternamente. Okay? Colossenses capítulo 1 vai dizer assim, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos
na luz, né? Os desafios são sempre da santificação. A santificação é uma experiência que vivifica e aprofunda a intimidade do cristão, do filho com o seu pai. Não reine, então, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, renovados, regenerados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Em 2 Coríntios 7:1, Paulo diz assim: tendo, pois, ao amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, amando o que o Senhor ama e odiando o que Deus odeia. A gente pode entender claramente que tem coisas que o Senhor ama. A gente compreende, a gente consegue imaginar o que Deus ama e a gente consegue entender o que Deus odeia. Então não é legal a gente, justificado pela graça, agora não fazer aquilo que glorifica o nome de Jesus em termos de falar, em termos de sentir, em termos de pensar, em termos de se vestir. Nós não podemos mais defraudar os nossos irmãos, a gente tem que viver para a glória de Deus nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. A santificação é uma experiência que provoca uma contínua luta entre a carne e o espírito, porque não faço o bem que eu prefiro, diz Paulo. O mal que eu não quero, esse eu faço. E eu vejo nos meus membros essa lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só, irmãos, a santificação é a arte de combater os desejos de cobiça, vaidade, né? Os desejos malucos da sua carne. Todos nós temos desejos malucos da carne, né? Temos as concupiscências, temos as nossas vaidades, temos as nossas cobiças. Irmão, santificação é o nosso combate contra o velho homem que ainda grita dentro do nosso coração. O velho homem grita de manhã, à tarde e à noite no seu coração. E se você acordar de madrugada, você vai ver o velho homem gritando. Como é que você combate ele? Vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, leia a Bíblia, né? Lute contra os seus pecados, dá nome para os seus pecados, vai ler a Bíblia, vai conhecer o Senhor, né? E vai orar, clamando em nome de Jesus que você seja cada dia mais consciente, né? Para viver na dimensão daquilo que é a santificação, dentro de satisfação, e sendo isso também a sua gratidão. Tá bom? Gálatas 5,17, a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Né? Você está nesse combate, meu irmão, e você tem que se posicionar, né, a favor de um deles. Né? Você está no combate. Né? De um lado, a tua carne, de outro lado, o teu homem espiritual. Eles estão brigando. Né? A pergunta é quem está vencendo esse combate? Se você alimenta o novo homem, ele deixa o velho homem lá embaixo. Se você não alimenta o novo homem, o velho homem cresce. Né? Quem você está alimentando? Na verdade, para alimentar o velho homem, é só não alimentar o novo homem. Olha, como que é fácil a carne vencer esse combate. Né? Para eu vencer, para que o novo homem vença, ele precisa ser alimentado. Para que o velho homem vença, é só o novo homem não ser alimentado. Porque o que mantém o velho homem controlado aqui é a nossa luta em santificação. A nossa consciência da justificação, a nossa gratidão por aquilo que foi feito na cruz do Calvário mantém o velho homem enfraquecido. Você não se alimenta, o velho homem fica forte. Né? Quem é que está forte na sua vida? Você leu a Bíblia hoje? Você dobrou o seu joelho hoje? Assim como George Miller, né? Seu planejamento é ler a Bíblia umas 200 vezes. Né? Seu planejamento é uma vez na vida ler a Bíblia de joelhos. Né? Interessante isso, né? Quando a gente chegar em Gênesis de novo, eu vou tentar dobrar o joelhão e ler a Bíblia de joelho. Eu quero experimentar isso, né? Isso é um sacrifício, não, né? É uma gratidão mesmo. É uma gratidão. Eu quero ver qual é a dessa, né? Aí eu compartilho, né? Não sei se a gente vai compartilhando, que daí a gente desafia mais uns doidos a fazer isso. Aí os doidos a gente vai compartilhando para ver como que é a experiência, né? De joelhos, né? Você não precisa tirar o joelho, né? Na verdade, você vai dobrar o seu joelho. 1 de Pedro 2,11 diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Opa, você está fora da sua terra, você não é dessa terra. Então, como você não é daqui, o desafio a exortação a vos absterdes das paixões carnais que fazem
Guerra contra a alma. Opa! Olha aí. 2 versículos interessantes aí, para você que gosta de guerra espiritual, né? Vou te contar que a sua guerra espiritual não é contra o diabo vencido na cruz, não são contra os capetinhas vencidos na cruz, mas a grande guerra espiritual que você tem é contra a sua carne, contra o velho homem, né, que faz guerra contra a sua alma. O Novo Testamento é carregado de falsos pregadores que usam o nome de Jesus. E eles são chamados ali nas cartas paulinas de diabo, de Satanás, né, e manda você resistir na palavra, né? Resiste-lhe firmes na fé, sabendo que pessoas, né, outros irmãos que estão esparramados pelo mundo estão passando pela mesma luta espiritual de conhecer a verdade para resistir com a verdade. Resiste-lhe firme na fé. Fé é conhecimento da palavra escrita de Deus. Se você tem conhecimento da palavra escrita de Deus, então você vai combater o velho homem, e quando alguém vier pregando vaidade, pregando cobiça, pregando carne, você vai identificar imediatamente e saber que não vem de Deus. A santificação também é uma experiência de vitória e crescimento em graça. Atos 20, 32 diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. E que mais? Dar herança entre todos os que são santificados. Olha que texto maravilhoso, né? Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Né? Como que a gente cresce? Como que a gente cresce? Através de vida devocional. Muita leitura, muito conhecimento, muita oração, muita maturidade. Pouca leitura, pouco conhecimento, oração tudo errada, adoração tudo errada, ação tudo errada. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo como orar corretamente, como agir corretamente e como adorar corretamente. Quanto menos eu leio a Bíblia, mais vaidoso, mais cobiçoso, mais carnal eu serei. Né? Mas eu vou estar dentro da igreja. Né? E olha a confusão que eu vou trazer, né, para a igreja. Olha a confusão que eu vou ser para a igreja. Olha a confusão que eu vou ser para a minha família. A confusão que eu vou ser na minha escola. A confusão que eu vou ser no meu trabalho. Alguém que não entendeu a verdade e vive só de vaidade, ele é uma confusão onde ele é estabelecido. Quem conheceu a justificação, quem conhece a verdade, luta pela santidade, é bênção. Onde ele está estabelecido, seja na sua casa, seja no seu bairro, na sua cidade, onde quer que ele esteja, ele vive tudo para a glória de Deus. Ele é bênção, ele é graça onde ele foi estabelecido. Participação. Mirceia colocou: Oi, Mirceia, Deus abençoe. a santidade é como uma escada, precisa subir um degrau a cada dia contra o pecado. É isso aí. A santidade é uma escada, onde a gente vai subindo todos os dias degraus. Degraus? Degraus. E Paulo vai dizer assim: encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. E essa palavra da graça é que vai fazer a gente subir degrau. Todos os dias que eu leio capítulos da Bíblia, estou subindo degraus de santificação. E começo a lutar então contra a minha carne e começo a glorificar melhor o nome de Jesus. Muito obrigado, Mirceia, Deus abençoe. Muito bom você sempre conosco aí. Tessalonicenses 5, versículo 23 e 24, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, um texto muito interessante. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda fazendo imundícia. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Né? É um processo onde a gente vê que quem leva Deus a sério vai continuar na prática da justiça, vai continuar a se santificar, mas o injusto vai continuar na injustiça, o imundo na imundícia. Né? Mas os servos de Deus, eles sabem do privilégio de lutar, porque sabem de onde o Senhor os tirou. Tá bom, irmãos? Vamos caminhar. O progresso da santificação. A santificação não floresce em uma linha uniforme desde o começo da conversão até a glorificação, desde a justificação à glorificação, e nem é aplicada da mesma forma para todo mundo, como uma produção em série. Ela é um fato real na vida dos eleitos, chamados e convertidos pelo Senhor, mas a sua aplicação está totalmente submissa à ação individual do Senhor
em cada cristão. Né? Isso é tão interessante, né? Que a gente entende a justificação e cada um tem um tipo de reação, cada um tem um tempo, né? E a gente precisa olhar para a justificação e levar os nossos irmãos ao conhecimento da justificação para que a santificação seja uma realidade. Quando a pessoa entra na justificação e até ela entender o seu processo de santificação, é um processo, né? E também é um processo. Então, nosso papel como pastores, presbíteros, diáconos, igreja, é ensinar sobre a justificação e desafiar as pessoas à santificação. E aí entra o processo. O Senhor vai trabalhar cada coração de maneira diferente, né? Vai puxar a orelha de maneira diferente. Vai sacudir cada um de maneira diferente, para que todos cheguem à mesma realidade. Convicção da justificação, santificação e desejo pela glorificação, esperança pela glorificação e pregação de três verdades absolutas. Fui justificado, prazer na santificação, prazer na glorificação. Entendendo o Deus onipotente, o Deus onisciente e o Deus onipresente. Compreendendo o tamanho do amor dele, né? A alegria que ele nos dá, a paz que ele nos dá, o ânimo que ele nos dá. Né? Existe um comprimento, existe uma largura, existe uma altura e uma profundidade para se entender da justificação, dessa excelência daquilo que foi feito por Cristo. E o entendimento daquilo que foi feito por Cristo produz muita satisfação. Quanto mais satisfeitos em Cristo, mais santos em Cristo. Quanto mais satisfeitos em Cristo, mais necessidade de estar com Ele eternamente, vivendo enquanto aqui, como peregrinos e estrangeiros que somos, né, a santificação. É um fato real na vida dos eleitos. Todo aquele que é eleito, ele diz assim: eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo, Jesus é o tesouro maior deste mundo. Aquilo que foi feito, a graça estabelecida ali na cruz, é o grande tesouro daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Né? Pode haver nessa caminhada de santificação períodos de vales, pode haver e vai haver. Períodos de refrigério também, períodos vários períodos. Todas as situações dentro dessa visão de crescimento colaborarão no processo de santificação. Por isso, é necessário durante essa caminhada mantermos a visão no chamado eficaz do Senhor, na sua ação soberana, nos levando ao amadurecimento, certo de que aquele que começou a boa obra em vós, eu vou usar o nós aqui, tá? Aquele que começou a boa obra do Senhor em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o nosso convocar para os tabernáculos eternos. É um conforto quando olhamos a nossa vida cristã e podemos entender e reconhecer, através de tantos detalhes, como o Senhor, ao longo dos tempos, tem nos moldado e dado um progresso real à nossa fé. Por isso, quanto mais intimidade com Jesus, através da sua palavra, da vida de oração, da vida de adoração, mais estaremos centralizados nele, ao ponto de vermos o nosso crescimento. Lembrando João capítulo 17, versículo 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Opa! Santificação tem relação com palavra, né? Quanto mais eu leio, mais eu cresço. Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Opa, eu falei errado. Vamos lá. Muita leitura, muito poder. Pouca leitura, pouco poder. Muita leitura, muito poder, muita oração, muita ação, muita adoração. Pouca leitura, pouco poder, pouca oração, pouca ação, pouca adoração. Por que tem tanta gente resmungando, angustiado por aí? Lê pouco a Bíblia. Se a gente lê pouco a Bíblia, isso quer dizer que a gente não é grato pela justificação. Porque quando a gente é grato pela justificação, a gente lê a Bíblia. Tá aí. Como que a gente reconhece alguém grato pela justificação? É alguém que tem tempo devocional de leitura de Bíblia. Ok? Às vezes você pergunta, irmão, você leu a Bíblia? Você não lia a Bíblia não, mas eu orei bastante. Meu irmão, orar bastante também tem que ser consequência de ler bastante. Leu bastante, então ora bastante. Né? Fala bastante, comenta bastante. Né? Mas quem só ora e não lê, não colabora. Ele está falhando naquilo que é mais importante, o conhecimento de Deus, o reconhecimento da justificação, os instrumentos para a santificação e o desejo da glorificação.
Os olhos abertos de Jó, depois do seu período de treinamento, são uma expressão da sua intimidade e da sua santificação. Escuta-me, Senhor, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os momentos difíceis de Jó promoveram o crescimento e maturidade espiritual para ele. E agora ele pode falar com o Senhor: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu estou te contemplando. A gente ouve de Jesus, a gente se alimenta de Jesus e a gente contempla de Jesus. A Bíblia é extremamente fundamental e importante na santificação. João 17,17 vai afirmar, né? Santifica-os na verdade. Jesus orando por nós. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a santificação tem relação com leitura de Bíblia. Por isso que adorar é adorar em espírito e em verdade. Em espírito combate a carne, em verdade olhos na Escritura. A santificação é ensinada nas Escrituras e é nela que encontramos os parâmetros corretos para seu desenvolvimento, pois ela é uma experiência para ser vivida e também compartilhada. Não é um ato legalista ou uma ação de afastamento das coisas do mundo, ou até mesmo uma lista rígida de regras a serem cumpridas por medo de uma disciplina eclesiástica para se manter dentro da igreja. A santificação está totalmente relacionada ao conhecimento e crescimento da vida com a palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O profeta Oséias, ele diz que a base de todo o problema do povo de Deus, que levaria este povo para o cativeiro, era a falta de conhecimento, pois este conhecimento acerca do Deus verdadeiro estava totalmente ligado à vida de obediência e, consequentemente, à vida de santificação. Olha o texto. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Né? Olha que interessante, né? Olha o que Deus está dizendo. Né? Sacerdotes do Senhor, preguem a palavra. Se vocês não pregarem a palavra, eu vou esquecer dos filhos de vocês. Está dado aí a palavra? Quantos sacerdotes estão esquecendo a palavra de Deus para ensinar positivismo, pragmatismo, psicologismo dentro da igreja, otimismo dentro da igreja, mas não ensinar a palavra escrita de Deus de Gênesis a Apocalipse? Então, o Senhor está dizendo, meu povo está sendo destruído porque está faltando Bíblia, está faltando vida devocional, está faltando conhecimento da história de salvação, de redenção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque tu, sacerdote, está rejeitando o conhecimento, então eu vou rejeitar, para que você também seja sacerdote e vou rejeitar os seus filhos. Está vendo, irmãos, que promessa boa para sacerdotes ou para pessoas que querem pregar qualquer coisa, mas que não seja a palavra escrita de Deus? A igreja precisa conhecer a palavra escrita de Deus, porque a palavra escrita de Deus é que produz comunhão, intimidade da igreja com Jesus, intimidade da igreja com aquele que justificou, para que essa intimidade produza, então, santificação. Essa intimidade, então, produza necessidade da glorificação, desejo da glorificação. É isso que o Senhor requer que se pregue. A palavra nos ensina que Deus é santo, que sua santidade constitui a base determinante para a nossa santificação. Levítico 11 diz assim, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criatura que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, eu quero santidade, porque eu sou santo. O que o Senhor está requerendo é não que a gente se misture e dependa das coisas que são dessa terra, que rastejam nessa terra. Às vezes a oração do povo de Deus é por coisas dessa terra. E o Senhor fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque aquilo que a gente precisa aqui na terra para ser pleno e ser grato, o Senhor vai depositar, vai lançar sobre a gente, né? Para a gente buscar o tesouro espiritual, porque aquilo que a gente precisar aqui na terra, o Senhor vai nos dar. Antes mesmo que a gente peça, Ele já sabe disso, Mateus capítulo 6. O Senhor não quer que a gente dependa das coisas da terra, mas Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele através da sua palavra, através da santificação. Jesus disse aos fariseus e aos que se achavam mestres da lei, mas que viviam muito distante da verdadeira vida com o Senhor. Respondeu Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, e não conhecendo as Escrituras, não conhece o poder de Deus.
Olha só, se Jesus falou há 2000 anos atrás que é um erro não conhecer a palavra de Deus, e a gente não conhecendo a palavra de Deus, a gente não conhece a onipotência de Deus, então, meu irmão, a gente tem que voltar urgentemente a ler a Bíblia. De vez em quando eu mando para o pessoal aí, já leu sua Bíblia hoje? Já leu sua Bíblia hoje? Se não leu a Bíblia, a gente começa a desconhecer a grandeza do Senhor e começa a engrandecer as pequenezas que existem na terra. Ou eu conheço o Senhor para engrandecer o seu nome, ou desconheço o Senhor e engrandeço aquilo que não tem poder nenhum. Aquilo que não tem projeto de amor, que não tem projeto de alegria, que não tem projeto de paz e muito menos projeto de ânimo e que não muda a fé da gente e que mantém a gente desesperado e que não muda nada no nosso dia a dia. Santificar-se significa ter um olhar atento a tudo que não agrada ao Senhor e nem lhe pertence. Desta forma, um pensamento que seja contrário à observação da lei de Deus, que é a sua palavra escrita, se torna um pensamento contrário à própria busca pela santificação. Seguindo este ensinamento, a santificação tem como base o temor do Senhor, amar o que o Senhor ama, aborrecer o que o Senhor aborrece. Provérbios 8:3 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço, eu odeio isso. Diz a boa tradução da palavra de Deus: eu aborreço, eu odeio isso. Então, o que o temor do Senhor traz para a gente? Aborrecer o mal, amar o que Deus ama, amar a sua palavra, para que amando sua palavra eu possa aborrecer o mal, possa aborrecer a soberba, eu possa aborrecer a arrogância, o mau caminho, a vaidade, a boca perversa, eu possa amar o que Deus ama, ter consistência naquilo que está escrito pelo Senhor. É o processo de separação constante, progressivo, ininterrupto que o Espírito faz de nós mesmos para a sua exclusividade, nos conduzindo então ao culto racional, ao culto que sabe que é o Senhor que está sendo adorado, que entende o porquê da adoração e também da gratidão. Somos santos e sabemos o porquê somos santos. E amamos a santidade do Senhor. Somos santos e somos gratos pela santificação recebida e aplicada somente pelos méritos de Jesus Cristo. O Senhor Santo requer nossa santidade porque ela é a maneira mais precisa da nossa consciência e também gratidão. Éramos mortos, o Senhor nos comprou, nos treinou com o conhecimento dele. A gratidão dominou os nossos corações e agora nós sabemos viver sem santificação, caminhando para a glorificação. E esse será sempre o esquema da graça, Ele um dia me justificou e agora eu sou grato pela santificação, caminhando para casa. Decora isso daqui, é a realidade de todo cristão. Justificação conduz à santificação, estamos indo para casa. Não somos daqui. Vamos arrancar as raízes. A santificação também é o processo de poda, onde o Senhor nos tira com raiz e tudo deste mundo e nos planta de cabeça para baixo, lá no céu. Nossa raiz tem que ser lá no céu, não aqui na terra. Raiz na terra não presta. Raiz no céu, santificação. Ok, irmãos? A prática da santificação expressa então a vida de gratidão. Uma pessoa que entende a santificação sabe que precisa da comunhão com o Senhor, da intimidade com sua palavra. A santificação demonstra submissão e obediência em amor à lei de Deus. A palavra escrita, porque ali na palavra escrita encontramos o que é agradável a Deus e o que reflete o seu caráter. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.